Concedo a palavra, na alternância com o senador João Costa, ao senador Sérgio Souza. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores. Senhor presidente, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal aprovou na semana passada, em caráter terminativo, com um parecer favorável de minha autoria, ao PLS 212 de 2012, que inclui a remineralização como uma das categorias de insumo destinado à agricultura. O projeto é de autoria do senador Rodrigo Hollenberg e altera a Lei 6.894, de 1980, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes destinados à agricultura. Sabemos que a agropecuária nacional, senhor presidente, padece de dependência na importação de insumos que compõem as fórmulas dos fertilizantes solúveis, o NPK, e fósforo, potássio e também o nitrogênio. Inclusive, o Brasil, ele tem importado quase que 90% do potássio que nós não temos jazidas o suficientes para o nosso consumo aqui no Brasil. Para enfrentar este problema, o projeto sugere o uso de rochas moídas, ricas em macro e micronutrientes, para alterar positivamente os índices de fertilidade dos solos brasileiros, tecnologia conhecida como rochagem. A atividade agropecuária contribui para o empobrecimento da fertilidade química natural dos solos, pela exportação dos nutrientes nos produtos agrícolas colhidos e pastagens consumidas por nossos animais, o que gera uma demanda de reposição de nutrientes. Esse empobrecimento é mais crítico em solos mais antigos e pobres, em sua composição mineralógica de origem, como os que caracterizam a maior parte dos solos brasileiros. Entretanto, a reposição desses nutrientes tem se dado principalmente pela adubação química com fertilizante, em geral, sintéticos. Por essa razão, o consumo de fertilizantes sintéticos no Brasil aumentou significativa durante a década de 90 passada e continuou aumentando na década seguinte. Segundo dados fornecidos durante a audiência pública realizada no dia 7 de fevereiro de 2012 na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, do total de nutrientes produzidos no mundo em 2006, 157 milhões de toneladas de nutrientes, conforme dados da revista Safra, a China e a Índia consumiram 50% do total produzido no mundo. Ou seja, 67,8 milhões de toneladas destes nutrientes. Naquele ano, o ano de 2006, o Brasil ocupou o 4º lugar no ranking mundial do consumo de fertilizantes, tendo consumido 5,7% do total, 8,9 milhões de toneladas de nutrientes. Mas o Brasil não é o formador de preços, pois participa apenas em 2% da produção mundial de fertilizantes. A China produz 97% dos seus fertilizantes. Os Estados Unidos produz 81% dos seus fertilizantes, enquanto o Brasil apenas 35%. Ou seja, somos dependentes do mercado estrangeiro. Só em importação de potássio gastam-se no Brasil 4 bilhões de reais anuais,
ao passo que uma fábrica custaria em torno de 2,5 bilhões de reais. Conforme dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, entre 2006 e 2010, as importações das matérias-primas para a produção de fertilizantes subiram de 21 milhões para 24,5 milhões de toneladas. Entretanto, uma série de fatores estruturais tende a tornar o mercado produtor de fertilizantes mais concentrado e concorrencialmente imperativo. No Brasil, esse processo de concentração foi impulsionado na década de 90 com a venda das empresas estatais para o consórcio de empresas consumidoras dos produtos daquelas privatizadas. Em função desse cenário, senhor presidente, os fertilizantes têm alcançado preços que comprometem o equilíbrio econômico do setor agropecuário brasileiro. A despeito dos investimentos previstos no setor de fertilizantes, o país precisa produzir pelo menos 80% da produção dos seus fertilizantes para minimizar a dependência externa e encontrar mecanismos e novas rotas tecnológicas que possam diminuir esta dependência no mercado internacional. No Brasil, há ampla distribuição geográfica de minerais e rochas contendo cálcio, magnésio, fósforo, potássio e turva favorece o uso dos recursos naturais regionais da rochagem e a diminuição do custo energético do transporte de nutrientes. São diversos os benefícios da rochagem para as plantas. Por exemplo, as culturas de ciclo longo, permanentes, apresentam melhor desempenho do que aquele obtido com a adubação convencional. A rochagem permite a recuperação dos solos degradados e a sua conservação. E o teor de umidade é maior em solos onde se adiciona pó de rochas, devido à retenção da água pelas argilas. O pH, ou seja, a acidez, é elevado e torna-se mais alcalino, aumentando a disponibilização de alguns micronutrientes essenciais às plantas em diversos aspectos. E os efeitos do solo podem se estender por até 4 ou 5 anos seguidos, devido à liberação lenta, menor solubilidade dos nutrientes. Por fim, também temos como fator preponderante, como benefícios, os custos da aplicação do pó da rocha. Podem ser significativamente menores quando se compara com a adubação química utilizada hoje extensivamente pela agricultura brasileira. A falta de normatização e a regulamentação da venda do pó de rocha ainda impõem restrições à sua comercialização. Atualmente não existe o enquadramento legal do pó de rocha, daí a importância das inovações introduzidas pelo PLS 212 de 2012. O principal objetivo da rochagem é melhorar as características físico-químicas do solo, por meio de sua remineralização, da mesma forma como ocorre com os condicionadores de solo. Vários experimentos desenvolvidos no Brasil, principalmente pela Embrapa e por institutos de pesquisas das universidades de Brasília e da Federal de Viçosa, mostram que algumas rochas são fontes de macro e micronutrientes. Dentre essas podemos citar os xistos, a biotita, xistos, a camafugitos, a fonolitos, rochas ultramáficas, rochas classificadas, entre outras. E aí faço uma referência à questão do xisto, que é uma rocha tida como petróleo velho, que no meu Paraná tem uma região que tem a maior jazida desse tipo de rocha, e o Paraná, sendo um dos estados produtores, ou um dos estados mais produtores do Brasil,
podendo se utilizar, vai baratear significativamente, senador Rodrigo Hollenberg, o custo da produção. No entanto, conforme alertas científicos, é importante destacar que o uso de rochas como insumos agrícolas deve estar condicionado a estudos que garantam a sua segurança. Para tanto, é necessário conhecer o tipo de rocha que se pretende utilizar por meio de análises químicas e mineralógicas, que indicarão a oferta de macro e micronutrientes presentes na rocha, bem como as características de fertilidade do solo. Além disso, deve ser destacado que não é toda a rocha que pode ser utilizada para fins de rochagem. O excesso de elementos tóxicos ou contaminantes impede o seu uso para fins agrícolas. Tais características são relevantes pelas análises acima mencionadas. Dada a importância dessa matéria, senhor presidente, apelo aos senhores deputados federais que vão receber nos próximos dias este projeto para que aprove o mais rapidamente possível, para que isto sirva de uma diminuição do custo da produção brasileira, ou seja, em favor da agricultura do nosso país, que é aquela que tem feito a diferença, principalmente na balança comercial, trazendo divisas para este país. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.